Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Vera! Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat. Shalom, Tânia. Deixa eu ver quem tá por aí. Quem já chegou. Shabbat Shalom, pastora Neide. Vamos compartilhar nossa live. Quem mais está por aí? Josi, Shabbat Shalom. Fábio, Shabbat Shalom. Beatriz, boa tarde, a paz do Senhor. Quem mais está por aí? Diga algo, mande uma mensagem, me dê uma boa tarde, uma boa noite, um shalom, paz, vai tudo. Shalom, Júnior. Pastora Jacira. Sara, paz do Senhor. Shalom, pastora Jacira. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero te convidar a compartilhar esta live nas suas páginas. Eu já fiz isso. Estou fazendo aqui, compartilhando. Emanuele. Ô, pastor Henrique tá mandando um abraço. Manda aí uns 10 para ele. Saudade dele. Preciso colocar ele para pregar de novo. Foi tremenda a ministração do pastor Henrique. Estou com saudade já de ouvi-lo. O pai está mandando um abraço. A Manu disse, coisa mais linda. Roberta. Oh, louvado seja Deus. Rose Volpato, shalom, a família Volpato de prontidão. Oh, coisa linda. Pastor Alisson, a paz, meu pastor. Daisy. André Lohama, lá de Bristol. Vera, lá de Southend. As garotas da praia. Os garotos de praia. Maravilha, que bênção. A Ana Márcia tá aqui que eu tô vendo. Rosa chegou. Oh, bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o teu nome, meu rei. Nós te amamos. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós tributamos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Reconhecemos que tudo vem de ti. Shabbat Shalom, Loura. Shabbat Shalom, Loura. Léo, meu querido amigo Léo, lá de Southend, garoto de praia também. Juliana Volpato, essa família Volpato, é Volpato, vô cisne, vô ganso, vô tudo, gente. É uma maravilha. Pense numa família abençoada. Regiane Vieira. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Pai, eu te louvo por cada uma destas vidas preciosas. Carlos Baia, saudade de você, Carlos. Shalom. Rose, Toninelli, Pai, eu te agradeço por cada uma destas vidas preciosas. Eu te agradeço porque tu tens sido fiel na vida de cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço pelo teu amor sem fim. Eu te agradeço, Senhor, porque tu tens sido Deus provedor na vida de cada um. Cada um desses, Senhor. Cada um que tem subido dia após dia à sala do trono, sua família, sua casa. Eu venho a ti, Senhor, em gratidão, Senhor, por cada uma destas vidas. Eu te agradeço, Senhor, nesta noite de Shabat. Eu te agradeço por estas vidas preciosas. Rui, o Rui hoje me fez inveja mandando foto lá de Portugal, mas Senhor, ele está perdoado. Ele está na praia, mas está perdoado. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por estas vidas amadas. Eu te agradeço por estas vidas queridas. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua mão poderosa, a tua destra de maravilhas tem realizado proezas na vida de cada um, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Shalom, Claudinho. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, a família de cada um, Senhor. Que nesta noite de Shabat venha renovo, venha refrigério, Senhor. Venha gozo, venha alegria, venha salvação, venha prosperidade, Senhor. Tudo aquilo que não foi possível ser feito durante esta semana. Que os meus irmãos não se desesperem, não desanime, não desista, mas descanse nesta noite. Entre no descanso do Senhor, sabendo que tudo está feito. Peço oração que está com câncer no pâncreas, estado terminal para os médicos, mas Deus dá a última palavra. Quem é a pessoa que está com câncer no pâncreas, Regiane? Quem está com esta enfermidade?
Oh Deus, Tu és soberano. Sandra, Pai, nós nos unimos nesta hora em favor da vida da Sandra, Pai. Tu és o Deus de milagres, Tu és o médico dos médicos. Tu provestes em Jesus Cristo a cura para todas as nossas enfermidades. Para Ti, Senhor, não há impossível. Nós declaramos a Deus que a vida da Sandra está nas Tuas mãos. Tu és o Senhor sobre ela. É a Tua palavra que prevalece. Nós declaramos que o câncer não tem autoridade sobre a vida da Sandra. Ele não tem a última palavra. A última palavra vem dos lábios do Senhor. A última palavra vem de Ti, Senhor. E nós tomamos a Tua palavra como verdade na vida da Sandra nesta hora. E declaramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, pelas feridas de Jesus, a Sandra é sarada. Nós lançamos a Tua palavra como remédio. A Tua palavra é medicina, a Tua palavra é cura, Senhor. E nós como igreja, espalhados nos 4 cantos da terra, a partir daqui da Inglaterra, de Portugal, dos 4 cantos do Brasil, nós estamos reunidos, ó Deus, e unidos na sala do trono, diante da Tua presença, neste lugar onde Tu emites decretos, e os decretos que são emitidos a partir do Teu trono, eles não podem ser revogados, pois no Teu trono Tu te assentas como Rei do universo, e o decreto real, selado no sangue de Jesus, não pode ser revogado. Senhor, que nesta hora a palavra de vitória sobre a vida da Sandra seja liberada, e que seja neste Shabat uma noite de milagres na vida da Sandra, que, ó Deus, ela prove o Teu poder, ela prove a cura que provém das feridas de Jesus Cristo, ela seja sarada pelas feridas do Cordeiro. Nós Te agradecemos por esta vida. E dizemos, em nome de Jesus, a Sandra terá os seus dias completos. A Sandra viverá todos os dias. Antes que ela fosse formada no ventre da sua mãe, Tu escrevestes os dias dela no Teu livro, e todos eles serão realizados, todos eles serão completos. Obrigado por esta vida, Senhor. Obrigado pela Sandra. Obrigado, Senhor, pelos médicos que estão envolvidos no tratamento. Obrigado por todas as pessoas que estão envolvidas. Nós colocamos os remédios, nós colocamos, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, nós colocamos todas as pessoas, tudo aquilo no universo material que está a serviço da Sandra, nós colocamos nas Tuas mãos, que venha a Tua unção, e que aquilo que o remédio naturalmente não pode fazer, ungido pelo Teu poder, capacitado pelo Teu Espírito, ele possa ir além, e o Teu nome seja glorificado. Obrigado porque há provisão em Ti. Obrigado porque há cura no Calvário. Obrigado porque há cura, Senhor. Que as Tuas mãos poderosas estejam tocando nesta hora na vida da Sandra e trazendo cura sobre ela, Pai. E trazendo cura sobre ela, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a Sandra, abençoamos toda a sua casa, abençoamos os seus amigos. Declaramos um tempo de restauração, de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Amados, vamos tomar a palavra do Senhor e abri-la no livro dos Salmos, no Salmo de número 46. Minha irmã Jacilda está em São Paulo fazendo exames para marcar a cirurgia do coração. Pai, nós colocamos a Jacilda diante de Ti nesta hora. Nós colocamos o coração dela nas Tuas mãos. Nós colocamos a sua saúde nas Tuas mãos. Tu és o Senhor, Tu és o médico dos médicos. Tu vais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera no meio do Teu povo. O Teu poder opera no meio da igreja. Há um poder liberado quando a Tua igreja se reúne. E nós estamos aqui reunidos, Senhor, muito mais do que num lugar físico. Nós estamos reunidos numa esfera espiritual. Nós estamos reunidos, Senhor, na sala do trono. Nós estamos diante do Teu cetro. O Teu cetro de justiça, o Teu cetro de santidade, o Teu cetro de poder. Estende o Teu cetro sobre esta vida, Senhor. Estende o Teu cetro e libera sobre ela, Senhor, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Usa, Senhor, a medicina. Usa os médicos, pois a medicina é um dom que Tu destes. A medicina é um dom que vem das Tuas mãos. Nós Te louvamos pela vida dos nossos médicos. Nós Te louvamos pela vida dos enfermeiros. Nós Te louvamos por cada remédio. Nós Te louvamos por
porque eles são recursos que tu nos destes para produzir cura, para trazer saúde, para trazer restauração. Por isso nós declaramos, Senhor, ou de uma forma sobrenatural, ou usando aquilo que tu já nos provestes, realiza a cura nesta vida. Restaura a saúde. Nós declaramos saúde sobre ela, Senhor. Nós declaramos saúde em nome de Jesus e te louvamos, porque há uma fonte de provisão em ti. Nós te louvamos porque em ti nós temos todas as nossas necessidades supridas. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, pela vida da Jacilda, Senhor, louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava hoje meditando neste Salmo 46 e lembrando como ele foi importante na vida de um dos grandes homens que Deus levantou no século XVI. Mais precisamente no ano de 1521, enquanto Lutero estava se preparando para comparecer diante da Dieta de Worms para defender as suas teses, correndo o risco de sair dali para uma fogueira para ser queimado, como havia acontecido com John Hus 100 anos antes. E John Hus, quando estava morrendo, profetizou que eles estavam matando uma ave menor, mas que Deus levantaria uma águia. 100 anos depois, Deus levantaria uma águia que eles nunca conseguiriam destruir. E a águia estava ali, era Lutero. E enquanto Lutero estava se preparando para comparecer diante daquele tribunal que poderia levá-lo à fogueira, ele, meditando no Salmo 46, ele compôs um dos hinos. Lutero era um compositor, e Lutero compôs um dos hinos que se tornou a grande marcha da Reforma Protestante. Ele compôs o hino Castelo Forte, em 1521. Ali, guardado por um castelo, protegido por pedras, ele levantou os olhos para o céu e ouviu de Deus dizer: a tua proteção está em mim. Eu sou o teu castelo. Ninguém toca em ti. Ninguém fará nada contigo. E ele, meditando no Salmo 46, compôs o hino Castelo Forte. E o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso é Shabat. Castelo Forte é o nosso Deus, lugar de segurança. E dali saiu Lutero para enfrentar os seus algozes de cabeça erguida, sabendo disso, que o Senhor faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e ouvindo a voz de Deus ecoar no seu coração: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E como foi, não? 1521 até hoje. Aquilo que Lutero fez, teve a ousadia de fazer, abriu as portas para grandes avivamentos. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dizer isso aí onde você está agora? O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Não importa o que eu tenha que enfrentar, eu descanso em Deus, porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele me guarda. Vamos tentar cantar esse hino? Vamos tentar declarar essa verdade.
Tu és o nosso castelo forte, Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Aleluia! A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Aleluia! Grande é o Senhor. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Oh, glória! Receba esta verdade na sua vida. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Aleluia, aleluia. Oh, nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso lugar seguro, Tu és o nosso abrigo, Tu és o lugar onde nós nos refugiamos, e mesmo que demônios se levantem para nos atacar, cairão diante da Tua palavra, pois a Tua palavra triunfará, a Tua verdade triunfará na vida de cada um de nós. A Tua palavra triunfará sobre todas as coisas, a Tua palavra é soberana, a Tua palavra está estabelecida para sempre no céu, a Tua verdade é imutável. Tu és o Rei eterno, Tu és o Senhor da glória, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nós estamos guardados na Tua presença, nós estamos protegidos na Tua presença, nós estamos escondidos em Ti, Senhor. Por isso nossa segurança, por isso nossa certeza, porque nós servimos a Ti, um Deus que é santo, um Deus que é santo. E nós cantamos e declaramos na viração deste dia a Tua santidade, Senhor. Santo é o Teu nome, santa é a Tua palavra, santa é a Tua presença. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Santo é o Teu nome. Vamos cantar a santidade do Senhor. Santo és Tu, só Tu és santo, só Tu és santo.
Só tu és santo, só tu és santo. Oh Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa exaltação. Recebe, Senhor, o incenso que sobe dos quatro cantos da terra ao teu trono, declarando que só tu és santo. Só tu és santo, perfeitamente santo. Oh Deus, cante para Ele. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Aleluia. Santo, 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 santo és tu. Santo, santo, só tu és santo. Só tu és santo, mil vezes santo. E dizemos assim: Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os redimidos não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso, bem feito. Aleluia. Tu és santo, só tu és santo. Proclamamos a tua santidade, proclamamos a tua santidade, ó Deus, ó Santo dos Santos. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. E na viração deste dia, nós chegamos na tua presença santa, nesta sala do trono santo, diante do teu trono que é santo, para declarar
Tu és o Senhor deste dia. Tu és o autor da criação. Tudo que existe, existe para o louvor da Tua glória. Nós existimos, nos movemos para o louvor da Tua glória. Tudo, Senhor, quer coisas visíveis ou invisíveis, seja anjos, sejam principados, potestades, homens, a criação, tudo existe para o louvor da Tua glória, para a exaltação do Teu nome. E nós, redimidos, comprados pelo sangue de Jesus, chegamos diante de Ti neste dia de descanso, neste dia que aponta para o final de todas as coisas, quando tudo voltará para as Tuas mãos benditas. Nós chegamos para dizer: és o Senhor de todas as coisas, és o Deus soberano, és o Todo-Poderoso, és o Rei do Universo, és o Senhor da glória. Nos escondemos em Ti, estamos guardados com Cristo em Ti, somos a Tua igreja, somos o Teu povo nesta terra, e como vozes proféticas espalhadas nos 4 cantos da terra, neste dia profético, nesta noite profética, nós levantamos a nossa voz para dizer: Tu és o Senhor do sábado, Tu és o Senhor do 7º dia, e assim como Tu criastes o mundo em 6 dias e no 7º descansaste e santificastes este dia, tomando-o para Ti, toda a criação um dia voltará para as Tuas mãos. Tu a tomarás de volta e trarás um novo céu e uma nova terra, pois as coisas velhas já passaram e tudo será feito novo. Ah, como é bom saber que nós temos um destino. Como é bom saber que o nosso destino és Tu. De Ti viemos, para Ti voltaremos. Tu és o ápice de todas as coisas. Em Ti tudo se completa, em Ti tudo termina, em Ti tudo chega. E ao chegar em Ti, tudo é transformado, tudo é restaurado, tudo é refeito. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, pois não somos um povo que não tem um destino certo. Somos um povo que caminha em direção à Cidade Santa. Somos um povo que caminha em direção a Jerusalém Celestial. Não somos como o ímpio que não tem descanso, como um mar revolto. Nosso descanso está em Ti. Nosso descanso és Tu. Nosso descanso é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus de Nazaré. Ele. Podemos ouvir a Sua voz dizendo: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu peso, que é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Ah, Jesus, Tu és o nosso Shabat. Jesus, Tu és o nosso descanso. Jesus, Tu és o descanso para a nossa vida. E por isso que nesta noite, neste dia profético, nós depositamos aos Teus pés os fardos normais, naturais da nossa vida. Os cansaços das guerras, das lutas, das batalhas, dos confrontos, da vida diária. Nós depositamos tudo aos Teus pés, Jesus, e descansamos à sombra da Tua presença, como Maria aos Teus pés ali em Betânia, na casa de Lázaro. Nós nos assentamos aos Teus pés e deixamos que as Tuas palavras de vida penetrem no nosso coração e traga cura, restauração, vigor, renovo para as nossas almas. Jesus, Tu és a fonte de vida, Tu és o rio de vida que brota do trono de Deus e traz refrigério. Sim, Tua presença é refrigério. E nesta hora, este refrigério penetra no nosso coração, penetra no coração de cada um de nós. Obrigado, Jesus, por esta cura. Obrigado, Jesus, por este descanso. Obrigado, Jesus, por este alívio. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso lugar de descanso. Tu és o nosso Shabat, Tu és o nosso descanso. Aos Teus pés nós descansamos, aos Teus pés nós nos aquietamos. Simplesmente ficamos, simplesmente estamos aos Teus pés, simplesmente aos Teus pés. A Tua presença é mais do que suficiente, a Tua presença é mais do que suficiente para quebrar todos os jugos da nossa vida, para trazer cura a todas as áreas do nosso ser. Obrigado, Jesus, por este amor tão grande. Obrigado, Jesus, por esta graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu santo e glorioso nome. Aleluia. Que glória, né, irmãos?
Que glória poder chegar aos pés do Senhor e sermos renovados por Ele, e sermos libertos por Ele, sermos curados por Ele. A presença do Senhor é cura, a presença do Senhor é bálsamo, a presença do Senhor é vida. Aleluia! E agora nós nos assentamos aos pés do Espírito Santo de Deus para aprender. Aprender. O Espírito e a palavra se unem para trazer vida às nossas vidas. Eu costumo dizer, quando a palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é assim? No versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que acontecia? Nada. Nada. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e não acontecia nada. Para que algo comece a acontecer, é necessário que um outro elemento entre em operação. E este outro elemento é a palavra. Enquanto o Espírito de Deus estava simplesmente pairando sobre a face das águas, não acontecia absolutamente nada. Nada. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem um elemento com o qual ele trabalha. O Espírito Santo tem um material com o qual ele trabalha. E o material com o qual o Espírito Santo trabalha chama-se Palavra de Deus. Quando de repente Deus diz, haja luz, Deus libera uma palavra. Ao liberar uma palavra, a Bíblia diz, houve luz. Por quê? Porque agora o Espírito Santo tem um material para trabalhar, a palavra. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, já ouvi muitos pregadores dizer, Deus criou tudo do nada. Que loucura! Nada produz nada. Né? Deus criou a terra do nada. Meu irmão, que loucura, não diga isso. Deus tem um material. E o material com o qual Deus trabalha desde sempre chama-se a sua palavra. Deus criou tudo pela palavra. Deus trouxe à existência todas as coisas pela palavra. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O material que Deus usa até hoje, o material com o qual o Espírito Santo trabalha até hoje nas nossas vidas é a palavra de Deus. É pela palavra que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas aquilo que está no coração do Pai. A palavra revela o desejo do coração de Deus. A palavra de Deus revela o que Deus quer fazer. O Espírito Santo toma este desejo de Deus em forma de palavra e unindo o Espírito a esta palavra, as coisas começam a acontecer. Então são dois elementos que nunca podem faltar no nosso meio, o Espírito e a palavra. A palavra sem o Espírito só traz informação. O Espírito sem a palavra não tem como trabalhar. Mas quando eu uno o Espírito de Deus e a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. E nós temos buscado do Senhor este ponto de equilíbrio entre o Espírito, o mover do Espírito, a presença do Espírito, a sabedoria do Espírito, mas a palavra do Senhor. E quando o Espírito e a palavra se unem, uau! Coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida e realmente aí nós podemos ver o poder de Deus operando em nós. Então, irmãos, mergulhamos no rio do Espírito, mas não nos apartemos da palavra. Não nos afastemos da palavra. Pois se nós nos afastarmos da palavra, nós não teremos condições de oferecer ao Espírito absolutamente nada para que ele possa trabalhar. Amém? Amém? Quem está comigo aí? Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém a esta palavra? Então nós vamos continuar falando daquilo que nós começamos a falar a semana passada sobre salvação, né? E nós falamos sobre ser batizado ou ser membro de uma igreja cristã pode salvar-me, né? E a resposta foi não. Não. A salvação não vem destas coisas, né? E aí hoje nós iremos continuar falando, então, ok, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para poder ser salvo? A primeira coisa que eu preciso fazer para poder ser salvo é arrepender-me. Mas talvez você pergunte assim, tá, Orlando, mas eu vou me arrepender do quê?
Eu preciso me arrepender para poder ser salvo. Mas me arrepender do quê? Eu vou me arrepender de alguma coisa errada que eu fiz? Mas a minha vida eu nasci no pecado? Como é que eu vou me arrepender? Você precisa ouvir a nossa aula a respeito de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de pensamento, certo? Que vai redundar numa mudança de atitude, ok? Então, uma mudança de pensamento com relação a quê? Uma mudança de pensamento com relação a Deus, uma mudança de pensamento com relação a mim, uma mudança de pensamento com relação ao que pode me acontecer. Então, quando eu falo do arrependimento para a salvação, ele está falando desta mudança de pensamento. Diante da mensagem do Evangelho, diante da pregação do Evangelho, como que eu me vejo? Como que eu vejo Deus? Esse o arrependimento. Arrepender-me de quê? Arrepender-me da visão que eu tinha equivocada de mim mesmo. Eu me vejo, de repente, diante da pregação do Evangelho, como um pecador condenado. Antes eu me achava que não. Eu não tinha do que me arrepender, eu não me enxergava desse jeito. Até me via como uma pessoa boa, até me via. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer, eu sou um bom pai, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom amigo, eu não faço mal a ninguém. Ou seja, o seu conceito acerca de você mesmo está cheio de justiça própria, né? Está cheio de desculpas, né? Mas de repente a palavra do Senhor chega até você e você descobre que você é um pecador, que você está condenado, que o salário que você tem para receber, o que é seu por direito, é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que é um salário? É algo que é meu por direito. O que eu tenho por direito? Morte. O que é meu por um direito? A morte, a condenação, o juízo. Isso é meu por direito, né? Essa é a única coisa que eu tenho por direito, a morte, né? Então, o que é me arrepender? Lucas capítulo 13, no versículo 3, diz assim, não, eu vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, eu olho para mim e eu me vejo como um pecador condenado, um pecador destinado ao inferno. Eu mudei a minha mentalidade. Eu me arrependi, eu mudei a minha maneira de pensar. E eu olho para Deus, agora também de uma outra maneira, certo? Deus está correto, Deus está justo, Deus é justo na sua sentença. O salário, aquilo que eu tenho por direito, me foi dado, é a morte, é a destruição, é a separação total do Senhor. Aí eu me arrependo. Eu mudo meu pensamento a meu respeito, eu mudo meu pensamento a respeito de Deus. Sou um pecador. Jesus não morreu por causa de uma causa social. Quando eu olho para a cruz, eu mudo meu pensamento. Jesus não é um injustiçado na cruz. Jesus não foi morto pelas mãos dos romanos. Jesus não foi morto pelas mãos dos judeus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meu pecado. Eu me vejo como um pecador condenado, e eu olho para Jesus e eu vejo Jesus como a resposta de Deus para esta minha condenação. Isso é arrependimento. Eu paro de olhar para Jesus como sendo tadinho do injustiçado que os romanos mataram, que os judeus entregaram. Não. Ninguém matou Jesus. Jesus mesmo disse, quando ele estava um dia indo para Jerusalém, os seus discípulos disseram, mestre, não sobra Jerusalém, Herodes quer te matar. E ele disse, olha, vai e diz àquela raposa que ninguém me tira a vida. Eu tenho poder para dá-la. Eu vou pregar hoje, disse ele, amanhã e depois. Eu tenho poder para dar e poder para tomar de volta. Ninguém me tira a vida. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus não morreu pelos chicotes romanos. Jesus não morreu por causa dos cravos nas suas mãos. Jesus não morreu por causa da cruz. Jesus morreu debaixo de um comando dele. Jesus morreu quando entregou ao Pai o seu Espírito. Ele morre debaixo de uma ordem dele. Ele morre debaixo de um comando dele. O centurião romano, que era acostumado a crucificar pessoas, aquilo para ele, aquela cena de crucificação, era uma morte lenta, dolorosa. Ele fica chocado quando ele olha e aquele homem, depois de passar por tudo aquilo, dá um brado e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pá, baixa a cabeça e morre. Ele diz, verdadeiramente, este homem é um filho de Deus? Como que pode morrer debaixo de uma ordem dele?
Cumpriu-se o que ele disse: ninguém me tira a vida, eu dou a minha vida, eu ofereço a minha vida para poder tomá-la de volta. Jesus entregou a sua vida por mim, por você. Isso é arrependimento. Eu paro de olhar para ele como um injustiçado e olho para ele como a resposta de Deus pelo meu pecado. Deus matou Jesus por mim. Pastor, Deus, o Pai, matou Jesus na cruz para me salvar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a oferta de Deus pelos meus pecados. Aprove a Deus, diz Isaías, moê-lo. Aprove a Deus fazê-lo enfermar. Assim como Abraão entregou Isaque a Deus no monte, Deus entregou Jesus também no monte pela descendência de Abraão. Abraão entregou Isaque como uma oferta a Deus, mas Abraão profetizou: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Assim como Abraão proveu um cordeiro para oferecer a Yahvé, Yahvé proveu um cordeiro para oferecer à descendência de Abraão. Tanto a descendência física, o Israel físico, como a descendência espiritual, o Israel espiritual, que é a igreja. Então isso é arrependimento. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Pare de olhar para Jesus como sendo um injustiçado social. Pare de olhar para Jesus como sendo alguém que foi vítima de um sistema político. Pare com esta mentalidade. Isso é um maior equívoco. Jesus não é um líder filosófico, um pensador. Jesus veio para dar a vida por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mude a sua mentalidade, arrependa-se. O que eu vou me arrepender? Mude a maneira de pensar. Mude também a sua maneira de pensar sobre arrependimento. Geralmente, quando nós falamos sobre arrependimento, nós automaticamente atrelamos o arrependimento a uma mudança acerca de algo prático que nós cometemos de errado. No caso, o arrependimento é muito mais. E quando eu falo de arrependimento para salvação, eu falo de uma mudança de pensamento acerca de mim. Eu não me justifico. Eu não olho para mim como sendo um santinho. Eu olho para mim como sendo um pecador condenado. E eu olho para Jesus como sendo a resposta de Deus para este pecado. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa, Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Qual é o próximo passo? Agora que eu me arrependo, eu mudei a mentalidade a meu respeito, eu mudei a mentalidade a respeito de Deus, o que é que eu vou fazer? Eu creio no Evangelho. Crer é igual a receber. Eu agasalho no meu coração a mensagem do Evangelho. O que é Evangelho? A palavra Evangelho significa boa notícia. Qual é a boa notícia que o Evangelho me traz? De que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. De que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio no Evangelho. Eu abraço o Evangelho. Eu abro o meu coração ao Evangelho. Essa notícia boa, palavra evangelho, boa notícia. A notícia boa de que há salvação para mim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o evangelho. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Isso é o evangelho. Se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é a mensagem do Evangelho. Você crê no Evangelho? Agora que você viu a sua condição, agora que você viu o porquê que Jesus morreu, vem uma pergunta. Você crê no Evangelho? Você crê nessa mensagem? Você crê nessa proposta de Deus? Crer é igual a receber. Eu criei, logo falei. Eu criei, logo eu recebi. Esse é o segundo passo, né? Eu me arrependo, mudança de pensamento acerca de mim, acerca de Deus. Eu creio no Evangelho. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu recebo. Eu disse, crer é igual a receber. Eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. O que é receber a Jesus como meu Senhor e Salvador? É aceitar que o preço que ele pagou naquela cruz, como eu disse,
o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, não é um assassinato. A morte de Jesus é um sacrifício. Certo? A morte de Jesus é uma oferta. A morte de Jesus não é um crime. A morte de Jesus não é um assassinato. A morte de Jesus é uma oferta. É uma oferta a quem? Uma oferta ao próprio Deus. Deus oferece, né? Deus oferece a si mesmo. Deus oferece a si mesmo o seu Filho para a redenção dos pecados da humanidade. Então, a oferta de Deus a Deus mesmo. O salário do pecado é a morte. Né? Então, Deus estabeleceu uma lei que o salário do pecado é a morte. Para que todos não morressem, Deus oferece a si mesmo o seu próprio Filho para que nós tenhamos a vida eterna. Então, o que é receber a Jesus? Receber a Jesus é aceitar em mim, aceitar no meu coração, de que essa oferta que foi dada por Deus a Deus mesmo em meu favor, eu aceito. Eu aceito. Eu gosto muito quando eu falo disso, de contar uma história, não sei se ela é verdadeira, mas ela ilustra muito bem o que Deus fez em Cristo Jesus. Disse que tinha um juiz numa cidadezinha nos Estados Unidos, que era um homem muito severo, que a aplicação da lei para ele era sempre a sentença mais rigorosa. Ele era conhecido pela sua severidade. Ele era conhecido pela sua... Meu Deus do céu, o homem, sentença na mão dele era sempre a mais dura, a mais forte de todas. E um dia aconteceu um crime hediondo naquela cidade. Um assassinato, uma coisa terrível. E foi se procurar quem que tinha causado aquele crime, quem tinha realizado aquele crime. E descobriu, encontraram o assassino, encontraram o criminoso. E para a surpresa da cidade inteira, quem era o criminoso? O filho do juiz. E todo mundo ficou, e agora? Como é que vai ser? Juntaram os juízes daquela região e fizeram um sorteio para ver qual juiz iria julgar aquele rapaz. E quando fazem o sorteio, mais uma surpresa ainda maior. Quem foi o juiz sorteado para julgar o caso? O pai do menino. A cidade parou. Porque aquele homem, aquele juiz, conhecido pela sua severidade, conhecido por dar sentenças radicais, iria julgar agora o próprio filho por um crime que todo mundo sabia que era um crime de prisão perpétua. Não tinha naquele lugar, não tinha como, ou uma pena de morte. Não tinha outra alternativa. Será que este homem vai emitir sobre o seu próprio filho uma sentença tão radical? A cidade parou. O julgamento foi acontecer naquele dia. E quando trouxeram as testemunhas, o próprio rapaz, diante de todas as evidências, confessou que foi ele que cometeu aquele crime. Não tinha outra chance, não tinha como ele negar. E ele, diante daquele tribunal, reconhece: fui eu que cometi esse crime. O seu pai, juiz, vestido com as roupas de juiz, peruca de juiz, bate o martelo e emite uma sentença. Sentença era sentença de morte, ou uma fiança paga de $1 milhão. Aquele rapaz não tinha $1 milhão para pagar aquela sentença. Era óbvio que ele iria morrer. Ele não tinha de onde tirar aquele dinheiro. Era um moço. De onde era que ele ia tirar aquele dinheiro? Todo mundo ficou chocado. Que homem cruel. Como é que pode um juiz, como é que pode um pai emitir uma sentença dessa qualidade? Como é que pode o pai sentenciar o filho à própria morte? Quando ele emite aquela sentença, ele sai dali daquele tribunal, deixa toda a cidade perplexa. Ele vai lá atrás, ele tira a sua peruca de juiz, ele tira a sua toga de juiz. Ele desce ao lugar onde o seu filho condenado está, chorando, porque sabe que vai morrer. Ele coloca a mão sobre o ombro daquele filho e diz: papai paga a sua dívida. É tudo o que eu tenho. Venderei tudo o que eu tenho. Ficarei sem absolutamente nada. Mas eu pagarei a sua fiança. Essa é a figura de Deus. Como juiz do universo, ele emitiu uma sentença. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Alguém pode olhar e dizer assim: que Deus cruel. Como é que pode? Deus é amor, Deus é pai. Como é que pode um pai, um Deus que é pai, um Deus que é amor, emitir uma sentença dessa natureza? Como juiz do universo, ele emite a mais
radical de todas as sentenças. O salário do pecado é a morte. Mas, como um pai amoroso, ele toma tudo o que ele tem, que é o seu único filho, e olha para mim e para você, sentenciados a uma morte por causa de uma dívida que nós não tínhamos a menor possibilidade de pagar. E ele chega e diz: papai paga. E papai pagou. Papai pagou. Mas a lei daquele país, a lei daquela cidade, dizia que o réu, mesmo que tendo sido pago a sua dívida, ele precisava concordar com o pagamento daquela dívida. E era perguntado a ele: você aceita que o seu pai pague a sua dívida? Se ele dissesse sim, ele estava quites. Se ele dissesse não, ele iria para a morte. Mas ele não morreria por causa do crime que ele cometeu. Ele morreria porque estava rejeitando o pagamento que o seu pai lhe ofereceu. Nenhum homem irá para o inferno por causa do pecado. Nenhum homem irá para o inferno por causa do pecado. O homem só irá para o inferno porque está rejeitando o preço que o pai pagou pela nossa libertação. Porque o problema do pecado já foi resolvido. O problema do pecado já foi sanado na cruz do Calvário. Agora, a última palavra é nossa. A primeira palavra foi emitida pelo juiz: o salário do pecado é a morte. A segunda palavra foi emitida pelo pecador: eu pequei. A terceira palavra foi emitida pelo pai: eu pago a sua dívida. Mas a quarta e última palavra volta para o pecador: você aceita? Você aceita o pagamento que foi feito? João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse é o receber o evangelho. Essa é a última palavra nesta transação da redenção. Você aceita? Você aceita o que foi pago? Se você rejeitar, você irá para o inferno. Mas não é Deus que está te mandando para o inferno. Por quê? Não é o pecado que está te mandando para o inferno. Porque o preço já foi pago. O que está mandando você para o inferno é a rejeição à oferta que lhe foi dada. O que acontece quando eu aceito? O que acontece quando eu sou salvo? Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. João 1,12 diz que todos os que receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho. O que é um filho? Filho é aquele que carrega a natureza do pai. Filho é aquele que tem dentro de si a vida do pai. Filho é aquele que carrega dentro do seu DNA o DNA do seu pai. Talvez você pergunte assim: mas pastor, todo mundo não é filho de Deus? Não! Não! Todos nós fomos criados pelo Senhor. Mas essa natureza que nos dá essa filiação, ela é perdida com o pecado. É por isso que a Bíblia diz que todos quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se eu fui feito filho de Deus, é porque eu nunca fui filho de Deus. Eu não era filho. Eu não posso ser feito algo que eu já era. Não, eu sou feito filho de Deus. Foi-me dado o poder de me tornar filho de Deus. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O que é que me torna filho de Deus? A fé em Cristo Jesus. É o que me torna um filho de Deus. Há mudança de natureza, há um novo nascimento. Minha natureza muda. A lei do pecado e da morte é destruída dentro de mim. E eu me torno filho do Deus Todo-Poderoso. Uau, que experiência tremenda. Outra coisa que acontece quando eu sou salvo é que os meus pecados são perdoados. Que maravilha. E eu sou justificado. Olha o que diz Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 38. Atos capítulo 13, versículo 38. Diz assim a palavra: seja-vos notórios, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão e o perdão dos pecados. O que é redimir? Redimir é tomar de volta algo que foi seu e você perdeu. Isso é redimir.
né? Redimir, essa palavra de redenção, Paulo usa muito ela tem muito a ver com o mercado de escravo. Os escravos eram colocados num mercado para serem vendidos, né? E ali estava uma taxa com o preço que eles valiam. O que era redimir? Você descia ao mercado de escravo, você comprava aquele escravo pelo preço que estava sendo proposto, e depois que você comprava este escravo, você o tornava livre. Isso era redimir. Você compra para libertar. Isso é redimir. A Bíblia diz que no nome de Jesus, olha o que é que diz, seja por este nome vos anuncia a remissão dos pecados, a redenção, a remissão dos pecados. Ele pagou o preço do meu pecado, ele me perdoou dos meus pecados e disse, você é livre. Você é livre. O que me prendia o pecado? O que me prendia uma dívida impagável? Eu estou preso a quem eu devo. Mas agora que o preço do pecado foi pago, eu estou livre deste preço, eu estou livre desta dívida, eu estou livre daquele que tinha vantagem sobre mim. O diabo era meu senhor. Por que ele era meu senhor? Porque eu tinha uma dívida para com ele que eu não conseguia pagar. O salário do pecado é a morte. Eu não tinha como pagar esta dívida. Quando Jesus chega e paga esta dívida, Jesus não nos arranca das mãos do diabo de uma maneira sorrateira. Jesus não fica entretendo Satanás e diz, corre, 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 e vaza. Não, Jesus paga. A Bíblia diz que nós somos comprados por bom preço. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Você tem direito de andar de cabeça erguida. Você não fugiu do inferno. Você não fugiu da casa do diabo enquanto ele dava um cochilo. Nem sei se ele cochila. Não. Jesus desceu ao inferno. Jesus pagou o preço do seu pecado. Jesus pagou o preço do meu pecado. Nós somos legitimamente livres. Aleluia. Nós não somos fugitivos. Nós não somos quilombolas, né? Que fugiu das senzalas e foi se esconder em algum quilombo. Não! Nós somos comprados por bom preço. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é redenção. Redenção tem a ver com esta compra. Redenção tem a ver com esta negociação. Glória a Deus. Nós somos justificados, perdoados dos nossos pecados. E nós somos chamados, olha o que diz 2 Coríntios. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17, diz assim a palavra do Senhor, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uau! Nós somos chamados para viver em novidade de vida. Onde é que tudo se fez novo? Não foi na minha alma. A minha alma é a sede das minhas emoções, sentimentos e vontade. A minha alma vai sendo restaurada. Não foi no meu corpo, infelizmente. Né? O corpo envelhece. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Onde é que tudo se fez novo? Aonde estava o princípio do pecado. Onde estava a minha natureza. Onde era que estava o princípio do pecado? O princípio do pecado não estava na minha alma. O princípio do pecado não estava no meu corpo. O princípio do pecado estava no meu espírito. Onde é que tudo se fez novo? No meu espírito. Eu sou chamado a viver em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, está envolvido por, sob a esfera de, você está em Cristo, pois olha, a Bíblia diz que você é uma nova criação. Você foi criado outra vez. Você é uma nova criação. Se eu sou o meu espírito, essa criação nova, ela se deu no meu espírito. Certo? O meu espírito foi recriado. O meu espírito foi feito de novo, né? As coisas velhas no meu espírito já passaram. Eis que tudo se fez novo. E é por isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Nova criação. Nova criatura sou. Mas não confunda espírito com alma. Não confunda espírito com emoção. Não confunda as suas emoções, os seus sentimentos e a sua vontade com o teu espírito. O teu espírito é a essência do teu ser. Ele nasce de novo. A alma não nasce de novo. A alma vai sendo restaurada pelo poder do espírito e da palavra. E o corpo vai descer ao pó. Como eu posso saber que esta salvação, pastor, não é só um momento, não é só uma empolgação, que isso vai durar? Como é que eu vou saber se isso vai permanecer?
Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos para a Bíblia, para ver o que é que a Bíblia diz. Essa salvação demora? Isso passa? Isso tem uma validade? Qual é o prazo de validade da salvação? Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 28. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Diz assim, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Uau, uau, uau. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Queridos, ninguém é ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem sabe um dia eu falo mais a respeito disso. Pastor, o senhor crê que se perde salvação? Não. Eu creio que muita gente que diz que é salva nunca foi. Eu creio que muita gente que está esquentando banco de igreja nunca passou por uma experiência de novo nascimento. Porque muita gente que está dentro das igrejas evangélicas nunca nem sequer foram expostas ao evangelho. Na realidade foram expostas, principalmente nos últimos tempos, foram expostas a uma mensagem de autoajuda, a um coach, né? A uma mensagem positiva, agradável. O evangelho não é isso. O evangelho não é nada agradável. O evangelho denuncia a minha condição. Então nada agradável. Olha o que é que ele está dizendo. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se Jesus disse que ninguém vai me arrebatar das mãos dele, eu sinto muito em dizer ao diabo e aqueles que acreditam o contrário. Ninguém vai me arrebatar das mãos de Jesus. Ou a Bíblia é mentirosa. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso aceitar a Jesus e eu posso viver de qualquer maneira? Se esse é o seu desejo, é o primeiro sinal de que você não nasceu de novo. A Bíblia diz que se eu nasci de novo, eu busco as coisas do alto. Se eu nasci de novo, o meu maior desejo não é encontrar meios para facilitar o pecado na minha vida. Mas se eu nasci de novo, meu maior desejo é encontrar recursos para vencer o pecado na minha vida. Se eu leio a Bíblia buscando brechas para pecar, é um sinal de que eu nunca nasci de novo. Quando eu nasci de novo, o pecado tenazmente me assedia, mas não me domina. E eu busco em Deus todos os dias forças para o vencer, porque ele já não faz mais parte da minha natureza. Certo? Então a primeira coisa, não. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei. Acabou, gente. Acabou, ele já disse. Salvação dura quanto? Dura para sempre. Filho é filho. Filho é filho. Se você nasceu de novo, você nasceu de novo. Ah, e todas as coisas que estão erradas na minha alma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz, pela boca do profeta Isaías, ele diz assim, que os meus melhores atos de justiça para Deus são como trapo de imundície. Ninguém questiona que nada de bom que eu faça pode mudar a minha condição de pecador. Nada de bom que eu faça pode remover um único pecado meu. Os meus melhores atos de justiça, ou seja, aquilo que de bom eu faço para tentar me justificar, os melhores para Deus são como trapo de imundície. Ou seja, não pode alterar a minha condição de pecado. Ninguém questiona isso. Nós somos salvos pela graça, pelo que Jesus fez e não pelo que eu faço. Correto? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é mais forte? O apóstolo Paulo diz que um ato de pecado, de desobediência de Adão trouxe o pecado a todos os homens. Ele diz muito mais. Um ato de justiça trará redenção a todos os homens. Deixa eu perguntar a você, o que é mais forte? O que é mais forte? O que Adão fez ao pecar ou o que Jesus fez ao morrer por mim? O que é mais forte? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que a obra de Jesus Cristo é infinitamente mais poderosa do que a queda de Adão. Pois bem, se aquilo que Adão, pelo seu pecado, produziu em mim, não pode ser mudado de maneira nenhuma por nada de bom que eu faça, por que aquilo que Jesus fez em mim pode ser mudado por qualquer besteirinha de errado que eu faça? Se os meus melhores atos de justiça não mudam a natureza de pecado dentro de mim, nada, não me justifica diante de Deus, aí eu nasci de novo. Aí agora eu sou salvo.
Eu sou um filho de Deus. Eu não sou mais filho de Adão. Eu não sou mais filho do pecado. Quando eu era filho de Adão, se eu fizesse uma coisa de bom, não mudava a minha condição. Mas agora eu sou filho de Deus. Eu nasci de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Aí eu faço uma coisa de errado. Perdi minha salvação. Peraí. Então eu vou chegar a uma conclusão de que a obra do pecado em Adão é muito mais forte do que a obra de Jesus Cristo. Porque a obra do pecado de Adão não é atingida por nada de bom que eu faço. Mas a obra de justiça em Jesus Cristo é destruída por uma coisa de errado que eu faço. Eu chego a uma conclusão de que o pecado é mais forte do que a graça. Eu chego à conclusão de que a obra de pecado de Adão é muito infinitamente mais poderosa do que a obra de justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Claro que não! Que loucura é essa? Que loucura é essa? Se os meus atos de justiça não alteram a minha condição de pecador, minhas quedas e os meus pecados não alteram a minha condição de filho de Deus. Isso não é licença para pecar. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Mas se acontecer de você pecar, você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Há um recurso em Deus para lidar com as nossas quedas. Há um recurso em Deus para lidar com as poeiras que se pegam nos nossos pés durante a nossa caminhada. Agora, não banalize a cruz. Não minimize a obra do Calvário. Não transforme o Calvário em uma brincadeirinha de criança que você um dia é filho, outro dia perdeu. Saiu, ai, fulano se desviou. De quê? Ai, perdeu a salvação. Por quê? Como que você pode perder uma coisa que não foi que você não conquistou? Salvação não é prêmio. Ai, pastor, mas a Bíblia diz, guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Salvação não é coroa. Coroa é prêmio. Salvação não é prêmio. Salvação não é conquista humana. Salvação é dom de Deus, é presente, é graça. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de você. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não, você sabe o que é que você fez para ser salvo? Nada. Você creu e recebeu, só. Somos salvos pela graça. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Filipenses 1,16. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Eu sei que vou arranjar uma briga e vai dar um nó na cabeça de muita gente. Me mandem dúvidas depois, durante a semana, que eu respondo na próxima aula a respeito disso. Filipenses 1, 6. E lhe respondo sobre todas as dúvidas que você tiver, inclusive sobre todos aqueles textos que se usa para falar de salvação, de perda de salvação. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. A boa obra começou no teu espírito. Você nasceu de novo no teu espírito. Há uma promessa que Paulo diz, eu estou certíssimo, de que aquele que começou a boa obra no meu espírito vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia da redenção, esta obra estará plena. Ele não vai desistir. Ele não vai deixar nenhuma obra pela metade. Talvez, aí as pessoas vão usar alguns textos, né, que são claros, né, aquela coisa assim, pastor, mas Moisés disse assim, se tu não fores no nosso meio, risca o meu nome do livro que tu estás escrevendo. Deus riscou? Não. Primeira coisa. O que significava a salvação para o povo de Israel? Chegar na terra física, terra prometida. O que significava ser rejeitado por Deus? Morte física. Não tem comparação. Pastor, mas Jesus disse assim, que muitos dirão naquele dia, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei leprosos, em teu nome eu não sei o que, e eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Jesus não disse isso? Disse. Olha aí, e aí, como é que fica? Vamos lá. Quem era o auditório diante do qual Jesus estava falando? Para quem Jesus estava pregando? Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem era aquele povo que estava diante de Jesus? Judeus. Para quem Jesus estava falando? Judeus. O que Jesus está dizendo? Vocês, Israel. Vocês, Israel.
expulsam demônio, curam enfermo. Judeu fez... Oxi, meu filho, você nunca leu o Antigo Testamento? Até os ossos de Eliseu curavam, ressuscitaram mortos. Aliás, vocês fizeram tudo isso, mas naquele dia eu direi para vocês, apartem de mim, eu, Jesus, não conheço vocês. Vocês podem ter feito tudo isso, mas salvação só em mim. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo isso para os judeus. Jesus nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca usou esse discurso para a igreja. Ele está falando para a casa de Israel. Ele está falando para Israel, que expulsou demônios em nome de Deus, que curou em nome de Deus, que fez vir chuva em nome de Deus, que fechou o céu em nome de Deus, mas que não reconheceu Jesus Cristo como Salvador. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém inclui Israel. Ninguém inclui aquele povo que curou, expulsou demônio, fez chover, fez o sol parar, fez tudo. Mas sem Jesus não há salvação. É isso que ele está dizendo. Tem nada a ver com a igreja. Jesus nunca pregou para a igreja. Jesus pregou para a casa de Israel. Aí você talvez esteja perguntando assim, tá, e qual é a melhor ocasião para eu ser salvo? Diante de tudo isso, pastor, eu estou desesperado, eu quero ser salvo. Qual é o melhor? Atos capítulo 17, versículo 30. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. O dia da salvação é agora. A hora da salvação é agora. A palavra está chegando até você agora. Até porque você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto. Quando é que eu devo ser salvo? Agora. Tem gente que diz assim, quer aceitar Cristo? Eu ainda não estou preparado. Eu quero estar preparado para aceitar a Cristo. Não existe nada que você esteja construindo que você tem que terminar para poder entregar a Ele. É agora, é hoje, o dia é hoje, a mensagem está chegando até você, pois bem, a mensagem chegou até você, é a hora de você aceitá-la. Não retarde essa salvação, não espere para amanhã. E se eu fraquejar? Ei, quem vai te fazer permanecer é o Senhor. Quem vai completar a obra na tua vida é o Senhor. A graça de Deus que te sustenta um dia, te sustenta uma semana. A graça que te sustenta uma semana, te sustenta um mês. A graça que te sustenta um mês, te sustenta um ano. A graça que te sustenta um ano, te sustenta uma vida. É pela graça, não é na força do seu braço. Não é você que vai produzir absolutamente nada diante de Deus. É Deus que vai realizar a obra na sua vida. Ele é o Deus que nos santifica. Não sou eu que me santifico para Deus, é Deus que me santifica. É pela graça dele, é pela operação do Espírito em mim. Eu simplesmente me entrego a Ele, busco a Ele, mantenho uma vida de relacionamento com Ele e o poder dele se aperfeiçoa na minha vida e eu vou sendo transformado de um degrau de glória a outro degrau de glória. Mas não sou eu, é o Espírito, é a palavra. Quando é o tempo de eu ser salvo? Agora. Quando é o tempo da minha salvação? Agora. Quando é que eu devo aceitar a Jesus? Agora. Agora. Aí onde você está, abra o seu coração e diga, Jesus, eu aceito. Jesus, eu quero. Jesus, eu creio. Jesus, eu aceito o preço que tu pagastes por mim naquela cruz. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço a minha condição. Eu reconheço que na cruz do Calvário, tu não fostes vítima de uma sociedade. Na cruz do Calvário, tu és a oferta de Deus pela minha vida. O preço, tu estás pagando um preço. Tu estás pagando um preço, tu não estás sendo vítima. Tu estás sendo uma oferta de amor por mim. Eu creio, Jesus. Eu aceito, Jesus. Se você faz essa oração, se você está dizendo isso agora, aí onde você está? Como ministro do Evangelho, na autoridade que me é conferida, eu declaro que os teus pecados estão perdoados. O teu nome está sendo escrito agora no livro da vida. E Satanás perdeu toda a autoridade sobre você. E eu te recebo na família de Deus como um filho do Deus Todo-Poderoso. E eu oro, Pai, para que esta vida que abriu o coração para ti agora seja envolvida pela tua graça bendita, seja envolvida pelo teu Espírito.
E que todas as prisões e amarras e cadeias que estavam impedindo de avançar sejam agora quebradas. E que pelo poder do sangue de Jesus, que pelo poder do nome de Jesus, meu irmão permaneça firme, dia após dia, na tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Se você fez essa oração, se você abriu o seu coração, se você fez esse convite, eu quero te dizer que você é um filho de Deus. Ah, pastor, mas eu não senti nada. Não tem nada a ver com emoção, não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com uma realidade. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, porque se em teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Você creu? Você confessou? Você é salvo. Aleluia. Mas é tão simples assim? É tão simples assim. É que os homens complicaram o evangelho, as religiões complicaram o evangelho, transformaram, colocaram um monte de coisa que não tem nada a ver com o evangelho, mas a mensagem da salvação é essa. A mensagem da salvação é essa. A mensagem que salva é essa, mais nada. Agora é o tempo de ser salvo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios 6, 2 diz: pois ele diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Aleluia! Quando? Agora. Agora. Não tem que esperar. Não tem que esperar. É agora. É agora. Aleluia. Louvado seja Deus. O tempo da salvação, o tempo de ser salvo é agora. O tempo de ser salvo é agora. Amanhã talvez nunca chegue para você. Olha o que diz Provérbios 27, versículo 1. Provérbios 27, 1. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia de amanhã. Não sabes o que vai acontecer no dia de amanhã. Amados, esse é o dia que o Senhor nos fez. Este é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia que o Senhor está nos entregando. É agora, a hora de ser salvo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Talvez você entrou na igreja, algo dentro de você tem fome pelo Senhor, mas você nunca compreendeu o Evangelho. E muitas vezes tentou seguir a Jesus, tentou andar com Jesus, mas você não deu conta, não conseguiu. Não sei. Talvez áreas da tua vida, às vezes nós confundimos a experiência no nosso espírito com a nossa alma. Quantas vezes já pessoas chegaram para mim dizendo assim: ah, pastor, acho que eu não nasci de novo. Por quê, meu filho? Ah, porque eu continuo tendo desejos de pecar. Eu digo, glória a Deus que você ainda tem desejo. Isso é um sinal de que você não perdeu sua alma. Os nossos desejos não estão no nosso espírito. Os nossos desejos estão na nossa alma. Imagina que você passou 20 anos da sua vida, 30 anos, 40 anos, 50 anos, construindo sentimentos, desejos, vontades no universo da tua alma. Mas você nasceu de novo no teu espírito. Você acha que do dia para a noite todas estas construções vão ser destruídas? Você acha que do dia para a noite tudo isso que está no universo da tua alma vai ser mudado? Claro que não. É um caminhar. É um andar com Cristo. E à medida que você vai andando com o Senhor, estas coisas vão sendo vencidas. Estas coisas vão sendo mudadas. Novos hábitos vão sendo adquiridos. Estes hábitos vão sendo repetidos. E ao serem repetidos, eles vão adquirindo valores dentro de você. E ao adquirirem valores dentro de você, eles começam a nortear as tuas escolhas, as tuas decisões. Entende? Não tem nada a ver com salvação. Muitos desistiram porque pecaram. Muitos desistiram porque
não conseguiram vencer uma área da sua vida, volte. 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 O teu lugar é aqui. Ah, mas eu tô todo enrolado na minha vida. Volte. 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 O teu lugar é no nosso meio. O teu lugar é no meio do povo de Deus. Você já deve ter ouvido falar que a igreja é um hospital. Sabe como é que eu encaro a igreja como um hospital? O médico de hoje é o paciente de amanhã. O paciente de hoje é o médico de amanhã. Ninguém é médico sempre, ninguém é paciente sempre. Na igreja, todos somos iguais. Todos somos salvos pela mesma graça, todos dependemos da mesma graça para caminhar, todos dependemos do mesmo Espírito, todos temos áreas a serem vencidas, todos temos áreas onde nós com mais frequência erramos e caímos. Ninguém pode se considerar melhor do que ninguém. Todos estamos no mesmo barco. Em áreas diferentes, todos estamos precisando da graça do Senhor. Todos. Só um é o nosso modelo. Só um é o nosso exemplo. Só um é aquele que vai adiante de nós. Só um completou a obra. Só um se levantou diante dos seus algozes e disse: alguém me acusa de algum pecado, e todos ficaram calados. Só um ouviu daqueles que o inspecionavam para matá-lo: não vejo neste homem defeito nenhum. E este um é Jesus Cristo de Nazaré. Não é o pastor, não é o irmãozinho, não é a irmãzinha da oração. Por mais que estes homens e mulheres sejam usados por Deus. Ah, como é que pode alguém ser tão usado por Deus? Pois é, ele é usado por Deus. Ele não é Deus. Ah, fulano é tão usado por Deus e fez tal coisa errada. Fulano era tão usado por Deus e fez tal coisa. Pois é, essa era a questão. Ele é usado por Deus. Uma vez eu ouvi uma historinha do jumentinho. Eu hoje estou nas histórias, né? O jumentinho que Jesus montou nele entrou em Jerusalém. O povo jogou panos e ramos e gritou: Hosana, Hosana, Hosana. E ele, quando terminou aquilo, ele chegou em casa e disse para a mamãe jumenta: mamãe, eu sou uma celebridade. Entrei em Jerusalém hoje, era uma multidão tão grande, e gritaram, e jogaram folhas, e jogaram ramos, e jogaram coisas enquanto eu passava. Eu me senti, mamãe, o povo de Jerusalém me exalta, o povo de Jerusalém me ama, o povo de Jerusalém não pode nem me ver. No outro dia, minha mãe tentou dizer: calma, mas por que fizeram isso com você, meu filho? Ah, eu não sei, uma pessoa montou em mim, eu entrei e pô, fez tudo aquilo. Quando foi no outro dia, o jumentinho voltou a Jerusalém. E por onde ele passava, alguém jogava: vai pra lá, jumento, sai, jumento. E deram chicotada e bateram. E ele voltou para casa, triste, cabisbaixo. E a mãe: o que foi? Mãe, não estou entendendo nada. Voltei a Jerusalém, só levei paulada. Ninguém me aplaudiu, ninguém me jogou nada para eu passar. Saí escorraçado de lá. E a mamãe jumenta olhou para o filho jumentinho e disse: sabe qual é a diferença? É que dessa vez você entrou sem levar aquele homem que ontem você levou sobre os seus lombos. O segredo não era o jumentinho, era quem ele estava carregando. Às vezes nós somos esse jumentinho que achamos que somos alguma coisa, mas nós só fomos usados. Não confunda o jumentinho com aquele a quem o jumentinho carrega. O segredo não é você, é quem está usando você. A glória é dele, o louvor é dele, o perfeito é ele, o puro é ele. Não perca o foco, não perca o olhar, olhe para ele. E você, ao ser usado, não tenha o comportamento do jumentinho,
você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. Porque você vai descobrir que se ele sair dos seus lombos, você não receberá o mesmo tratamento. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, por cada um que vai ouvir essa mensagem. Eu oro por cada um que está sendo discipulado nesta palavra. Eu oro, Senhor, para que estas verdades encham o coração de cada um nesta hora. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra simples e poderosa produza vida na mente e no coração de cada um. Eu oro, Senhor. Eu oro por aqueles que se entregarão a Ti por causa dessa mensagem, por aqueles que retornarão à Tua casa por causa dessa mensagem. Eu oro por aqueles que entregaram a sua vida a Ti nesta noite, neste dia, nesta hora. Eu oro, Senhor, para que eles sejam edificados, fortalecidos, guardados, protegidos, sempre na Tua presença. Pai, dá-nos uma noite de sono restaurador e que seja uma noite de Shabat, literalmente, o descanso na Tua palavra. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê Shalom. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. E não se esqueça, amanhã, 7 horas, horário da Inglaterra, 3 horas da tarde, horário do Brasil, eu tenho uma palavra para ministrar para você. Eu quero falar amanhã sobre quando Deus ouve as nossas orações. Quando Deus ouve as nossas orações? Quando? Quando Ele não ouve? Tem uma palavra, uma conversinha com vocês amanhã. Então eu espero por você amanhã. Não falte, não perca. Um grande abraço, fique com Deus. Amo vocês. Shalom, shalom. Shabbat, shalom.